Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde. Nesta aula vamos abordar o item 8 do seu material, ok? Didático. Nós dividimos esse item em várias partes também para favorecer o seu aprendizado de maneira mais assertiva, tá bom? Então essa é a primeira parte do item 8. Vamos falar sobre a administração dos recursos materiais na enfermagem. Como estamos falando de gestão, nós estamos falando de administração, literalmente, na enfermagem, tá bom? Vamos lá. De maneira em geral, a gestão na enfermagem, ela lida com insumos, lida com medicamentos, lida também com materiais e equipamentos. Nós, nesse exemplo dessa figura, nós conseguimos visualizar, literalmente, que medicamentos, eu vou ter um farmacêutico que vai fazer o controle, mas nós vamos ter um controle específico nas unidades ou nas sessões de enfermagem. Então esse processo é importante que você participe e entenda como que é feito esse dimensionamento, ok? Nesse sentido, quais são os recursos materiais na área hospitalar que são disponíveis? Na prática são vários, ok? São vários. Vai muito além de uma máscara e de luva, tá bom? Nesse sentido, eu quero que você entenda que a administração desses recursos materiais do serviço de saúde, eles têm como objetivo, principalmente, coordenar todas as atividades, tá? Necessárias para garantir o suprimento de materiais e equipamentos para a equipe de enfermagem quando ela for praticar ou utilizar esses materiais e equipamentos, tá bom? Nesse sentido, é importante, quando eu faço gestão e faço literalmente o controle, eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar com o menor custo possível. Trabalhando com o menor custo possível, obviamente a instituição de saúde ela vai ter mais dinheiro para investir em outras áreas importantes, inclusive em salários. Nesse sentido também, a maneira de prestação de serviço dos seus materiais e equipamentos também não sofra nenhuma interrupção prejudicial. Imagina a gente, numa instituição que faz somente cirurgias, faltar fios de sutura para fazer as cirurgias. Vão ter que interromper a cirurgia. Entendeu a lógica? Então a gestão, a administração de materiais e equipamentos é justamente no sentido de estar sempre fornecendo, sempre suprindo a necessidade de atendimento de saúde, tá bom? O objetivo básico na administração de materiais consiste em colocar recursos necessários para a execução das atividades, para que isso, obviamente, seja produtivo, com qualidade, em quantidades adequadas, porque não pode faltar, e também no tempo correto e também relacionado ao menor custo. Eu não posso simplesmente prezar pelo melhor custo, tá? Por ser mais caro e ele vai ter maior qualidade. Pode sim existir equipamentos, materiais que tenham muita qualidade, que tenham um custo menor do que o mais caro, ok? Então essa é uma dinâmica bem simples na administração de materiais e equipamentos. Nesse sentido, os materiais, eles são produtos que podem ser armazenados, tá bom? Que serão consumidos imediatamente após sua chegada. E nós temos também que, baseado nesse conceito, podem ser excluídos os equipamentos materiais permanentes, por exemplo, equipamentos médicos hospitalares, mobiliários, veículos e semelhantes, eles podem ser excluídos desse conceito de material permanente, tá bom? E aí inclui material permanente, medicamentos, alimentos, materiais de escritório, de limpeza, de conservação, uso cirúrgico, radiológico, laboratório, por exemplo, reagentes químicos, vidraria que a gente utiliza. Nesse sentido, tem uma gama gigante de materiais que a gente utiliza. Os medicamentos, eles são considerados como um grupo de materiais, uma vez que sua diferenciação, ela não garante um gerenciamento satisfatório. Por isso que a gente tem que ter um cuidado bem específico em relação aos medicamentos também. Em um hospital, para você ter ideia, os gastos com materiais, eles representam aproximadamente de 15 a 20% das despesas, ok? 15 a 20% do custo daquele hospital é só com, literalmente, materiais. Então você vê que o custo é grande, tá bom? De operação. A dispensação de medicamentos, literalmente, são uns itens que bastante traz interferência, que afeta bastante os gastos de uma unidade.
Porque a dispensação de medicamentos, tem medicamentos que são literalmente baratos, vão ficar disponíveis, mas vão ficar sem utilizar. E tem medicamentos que são muito caros, que são mal preparados, ou preparados de maneira errada, ou acondicionados de maneira errada, ou até vencem, e aí, óbvio, isso vai trazer um custo para a instituição. Entendeu a lógica da gestão também, que é importante? E ainda assim, pode-se dizer que os materiais, eles compreendem de 2 a 5% do total, literalmente, das despesas recorrentes na unidade ambulatorial, só para você ter ideia. Um sistema de materiais de um hospital, ele registra ali em torno de 3.000 a 6.000 itens de consumo diferentes. E isso, fazer gestão, não é uma coisa simples, tá bom? E eles devem ser adquiridos com frequência, para recorrentemente não faltar material. Então você na prática profissional, dependendo da instituição, vai ali, ó, semanalmente fazer uma requisição almoxarifada. Tantas caixas de luva, tantas máscaras, tantos aventais, tantos não sei o quê, tanto não sei o quê, tanto não sei o quê. Isso você vai estar praticando em algumas determinadas situações ou auxiliando a enfermeira para fazer essa solicitação semanal. Porque nós temos um pequeno almoxarifado no setor do hospitalar e nós temos um almoxarifado da instituição. Nós não temos acesso ao almoxarifado da instituição, então nós vamos requisitando equipamentos e materiais recorrentemente, em uma quantidade menor, e à medida que ele vai utilizando, nós vamos solicitando mais. Ok? Entendeu essa lógica? Então, no ambulatório, só para você ter ideia, tem um uso em torno aí de 200 a 500 itens diferentes de consumo. Esses números, eles mostram literalmente uma complexidade no gerenciamento de materiais e equipamentos na área hospitalar. E é necessário considerar também a complexidade do processo produtivo. Então, quanto mais complexo, maior o número de materiais necessários, ok? E aí uma pergunta que vem na nossa mente, por que falta material? Né? Isso é uma pergunta bastante importante e, literalmente, é interessante a gente tentar responder essa questão, tá? Porque essas medidas, à medida que vai faltando material, elas são resultantes de falhas na administração de materiais? É uma pergunta que fica na nossa cabeça também. Está faltando administração, por isso que está faltando material na prática? Tá? Ou ainda, porque os sistemas de meio e de fim, né, de forma tão dissociativa, de forma tão diferenciada, então eu estou pedindo bastante, mas não usa. Estou mandando comprar bastante, mas não gasta, não usa. Ou não estou pedindo para comprar, mas tem que usar muito. Soro fisiológico, por exemplo. Entendeu essa lógica? Então, nesse sentido, a resposta é bastante fundamental, é bastante difícil também de responder isso, mas nós temos que procurar identificar a causa ou as causas. E aí sim, orientar literalmente ações necessárias para resolver, para corrigir esse problema. Então, entendendo as causas dessa falta, nós podemos atuar atacar de maneira preventiva e corretiva com ações necessárias para resolver os problemas. Entendeu a lógica? Então, nesse sentido, então, o diagnóstico adequado leva em ação ou em consideração não produzida aquelas que tragam efeitos desejados. Então, não produzirá os efeitos desejados se a gente não conseguir entender a causa ou atacar a causa. Não vai resolver nada a ação que eu estou fazendo, ok? Falamos então da parte 1 do item 8, nós fragmentamos para você poder entender de maneira bem prática essa gestão, literalmente, da administração de recursos materiais na enfermagem, para poder aprimorar esse conteúdo e aguardo você na parte 2, continuação dessa aula aqui. Obrigado pela sua atenção e até lá!